Satanás, meus irmãos, o alvo de Satanás é a igreja. Amém? E quantas pessoas, quantas vidas já saíram da presença de Deus? Quantas vidas, meus irmãos, que abandonaram os caminhos do Senhor? Amém? Muitas das vezes porque desapercebido, sem vigilância, foi deixando de se revestir espiritualmente. Amém, meus irmãos? Foi deixando de se revestir, já foi deixando de orar, já foi deixando o jejum de lado, e ali, meus irmãos, foi deixando de congregar, e daí, meus irmãos, quantos não estão aí fora? Quantas pessoas que se desviou do Evangelho, que quando nós encontramos eles na rua, ele fala, não, eu já caminhei, eu já fiz a obra, olha, eu tinha um chamado, eu pregava, muitas das vezes era pregador ali, e muitas das vezes, meus irmãos, se encontra lá de novo, voltou para a lama do pecado, para o mundo. Você está achando que Satanás está brincando, meus irmãos? E quantos que ainda se encontram desapercebidos dentro da igreja? Quantos que muitas vezes se encontram desapercebidos, meus irmãos? Uma vez me falaram assim, uma vida que congregou aqui com a gente um tempo, falou assim, olha, mas a sua igreja, a igreja ora demais. Falei, meu irmão, se nós olhar para a palavra, nós não estamos orando nada ainda, porque a palavra nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Eu acho que a igreja ora demais. E quantos seguindo essa mentalidade, já não caíram? Quantos que estão aí, muitas vezes, meus irmãos, sem força para retornar, sem força para voltar para a presença de Deus? Amém? Então nós estamos aprendendo sobre a prática do jejum. Não tem jejum, não tem consagração sem oração. Um anda colado no outro. Amém? Então nós estamos aprendendo com Deus. Nós já aprendemos domingo passado. Amém? Que é necessário a consagração na nossa vida. Que muitas das vezes nós vencemos a tentação. Que o jejum nos ajuda a vencer a tentação, o desejo da carne, a tentação que vem da parte do inimigo. Nós aprendemos domingo passado que o próprio Jesus, ele ali, quando ele foi tentado, quando ele foi colocado ali à prova, ele ali, meus irmãos, estava revestido, consagrado diante de Deus. Amém? Pastor, eu tenho uma dificuldade, pastor, eu não consigo, pastor. Meus irmãos, o jejum vai te ajudar, a consagração vai te ajudar. Quando você está sincero diante da presença de Deus, e você começa a se consagrar, você começa a se entregar ao Senhor, e ali, meus irmãos, não é algo da gente. Nós vamos aprender também nesse ensinamento, que em tudo que nós praticamos diante do Senhor, tem que ter a fé, meus irmãos. Temos que ter a fé, porque sem a fé é impossível agradar a... Então como que o seu jejum vai agradar a Deus, se você não usar a fé? Se você orar sem fé, vai ter bênção? Se você orar sem fé, vai ter milagre? Se você orar sem fé, vai operar? O Senhor vai operar através da sua oração? Não, sem a fé você não agrada a Deus. E se você não está agradando a Deus, como que Ele vai operar? Como que Ele vai trabalhar? Então o nosso jejum, a nossa consagração, é necessário estar, meus irmãos, ali misturada com a fé. Amém? Então é um ensinamento muito importante para a igreja, porque o diabo quer que você saia daqui e que você ignore esta palavra. O diabo quer ver você sair daqui e você ignorar, falar não, e você amanhã não colocar ela em prática. É isso que o diabo quer. O diabo quer uma igreja fraca. O diabo quer uma igreja derrotada. O diabo quer uma igreja sem autoridade. Sem autoridade. Amém? E não, meus irmãos, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então nós vamos aprender nesse ensinamento. Eu queria pedir para a igreja abrir o coração. Amém? Porque muitas das vezes você fala assim, eu não tenho a prática do jejum.
né? Ou senão você fala assim, ó, eu jejuo. Nós vamos aprender também se o seu jejum está tendo algum efeito diante do Senhor na Bíblia, na palavra. Amém? Até na oração a Bíblia fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Amém? Quer dizer, nas suas orações, o que você está pedindo? Nas suas consagrações, qual é o objetivo dela? Amém? Então nós vamos aprender tudo isso na Bíblia. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Senhor, nós entregamos, Pai, a Ti, Senhor, este momento, Pai. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja, Pai. Eis aqui, Papai, aqueles que o Senhor trouxe nesta noite, Pai. Na Tua misericórdia, meu Deus e meu Pai, aonde o Teu Espírito Santo, Pai, vai ensinar. Por isso eu coloco, Pai, diante do Senhor, Pai, o altar, Papai, desta casa de oração, ó Pai, para que o Teu Espírito possa tomar conta, Pai, nesta hora. O Senhor conhece, Pai, o que precisamos, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que nós temos passado, Senhor. O Senhor sabe, Pai, o que está acontecendo, Pai, na nossa casa. O Senhor sabe, Pai, o que acontece, Pai. As minhas lutas o Senhor conhece, Pai amado, Pai querido. Por isso eu te peço, ó meu Deus, venha através da Tua palavra nos fortalecer, ó Pai. Venha através da Tua palavra, Pai, nos revestir, Senhor, nos orientando, Pai, para vencer, Papai, essa batalha, para continuar, Pai amado, Pai querido, glorificando, Pai, o Teu nome. Pai amado, Pai querido, venha fazer, Senhor, nesta noite, cair por terra, Pai, oh Pai amado, Pai querido, toda barreira, Pai, todas as algemas, Senhor, que prende, Pai, esta vida, que não deixa, Pai, esta ovelha crescer, que não deixa, Pai, esta ovelha, Pai, desfrutar da Tua glória, do Teu poder, ó Pai. Eu entrego, Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Faz cair por terra, Pai, esta barreira, Senhor. Faz cair por terra, meu Pai, estas algemas, meu Pai. Tu és poderoso, meu Deus. Vai passeando, ó meu Pai. Ó Espírito Santo, vai tomando conta de cada mente nesta noite, de cada coração nesta noite. Vai passeando no meio da igreja. É as almas, Senhor, a qual o Senhor comprou, meu Pai. E eu entrego, Pai, diante de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Amém, igreja? Meus irmãos, primeiro algo que nós temos que entender também é que se não houver arrependimento no nosso coração, se Deus não olhar para o nosso coração e ver arrependimento, aquebrantamento, o que é arrependimento? Não é muitas das vezes você fala assim, eu tenho dificuldade, eu ainda tenho algo que eu preciso melhorar, eu ainda tenho algo que eu preciso deixar. Mas quando Deus olha para o seu coração, Ele vê realmente uma vida sincera diante de Deus, uma vida sincera que mesmo com dificuldade, que mesmo com luta, diante do seu pecado, diante da sua carne, você deseja viver a vontade de Deus. Deus encontra um sentimento de ser santo. Quando Deus olha para o seu coração, para a tua vida, Ele vê que este servo, que esta serva, este varão, esta varoa, ela tem desejo de ser santo diante do Senhor. Ele tem desejo de ser santificado. Ele está ali recebendo de bom grado a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Porque nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós vivemos a graça, que nós vivemos o ministério do Espírito, e que o próprio João Batista, ele veio preparando o caminho para receber tudo aquilo que Jesus tinha para nós. Ou seja, se você não tiver preparado para receber, nada vai acontecer na tua vida. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino, endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, ou seja, endireitai a vossa vida.
e produz em ti o arrependimento verdadeiro, frutos dignos de arrependimento, amém? Então quer dizer, o Senhor vai pregar para você, o Senhor vai ensinar para você o que é abominável, o que é pecado, e como que você vai reagir? Vai surgir o arrependimento? Você vai se esforçar em mudar a sua vida? Porque sem arrependimento, meus irmãos, você não recebe de Deus. Então tudo vai depender daquilo que Deus vê no seu coração. Se Ele vai ver um sincero coração, se Ele vai ver um coração disposto a viver a tua vontade, a praticar a tua vontade. Então tudo começa do arrependimento, do coração aquebrantado diante de Deus, do coração aquebrantado diante da palavra. Quantas pessoas que hoje se colocam na presença de Deus, e o Senhor está falando, o Espírito está movendo no meio da igreja, mas o coração dele está duro, o coração dele está fechado para Deus, o coração dele está fechado para a palavra. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus vem falando, abandona essa prática. Deus vem falando, isso está errado. Deus vem falando, olha, você está sujo. O meu Espírito não está habitando em você, porque você está praticando este pecado. E aí quantas pessoas que vivem uma parte do Evangelho, mas a outra parte não aceita. Quantas pessoas que querem viver a porta aberta, que querem viver as bênçãos de Deus, mas não querem viver a doutrina, a santificação de Deus, abandonar a doutrina. E aí, sem arrependimento, como que você vai receber de Jesus? Se o próprio João Batista veio preparando este caminho, falando, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Alguém recebeu na Bíblia? Você já viu alguém receber o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você já viu alguém ser batizado pelo Espírito Santo de Deus sem arrependimento? Não. Você já viu alguém receber a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo habitar na tua vida, ele ainda praticando o pecado? Não, meu irmão. Então como que nós vamos jejuar sem arrependimento? Como que nós vamos entregar um jejum, se nós sabemos que aquilo que nós estamos praticando, se aquilo que nós estamos vivendo é pecado, e Deus já falou conosco, Deus já abriu nossa visão, e nós ainda está ali apegado na prática? Sem arrependimento. Vamos aprender na Bíblia? Vamos lá em Isaías, capítulo 58, em nome de Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E lembrando, meus irmãos, que é um ensinamento importante, é uma palavra importante da parte de Deus. Então os irmãos podem glorificar nesta noite, amém? Que é vitória para a igreja do Senhor, amém? Isaías capítulo 58, nós vamos aprender, porque o povo de Israel, ele também tinha um desejo de servir a Deus. O seu ali, a sua vida estava ali, disposto a caminhar diante do Senhor, amém? E eles tinham ali a prática do jejum, eles praticavam o jejum. Os judeus, os israelitas, eles praticavam o jejum, eles se consagravam, mas o jejum que ele estava praticando, estava sendo rejeitado pelo próprio Deus, amém? Igreja desapercebida. Quer dizer, era uma igreja que se reunia, era uma igreja que estava ali buscando o Senhor, mas estava desapercebida, sem vigilância, desatenta no mundo espiritual, e Deus não estava aceitando o seu jejum, não era um jejum aceitável diante de Deus. Então nós vamos aprender na Bíblia, amém? Vamos lá, Isaías capítulo 58, quem achou diz amém. Diz assim a palavra: clama em alta voz, e não te retenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. No versículo 2:
todavia me procura a cada dia, toma um prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Amém? Vamos parar um pouquinho aí. Amém? Então quer dizer, o povo de Israel estava buscando o Senhor, até com uma intensidade. Amém? Se entregando naquele jejum, se entregando naquele propósito, naquela consagração. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que eles estavam ali jejuando, estavam afligindo a sua alma. Amém? O que mostra com isso? Espera aí, o jejum aflige a nossa alma? Hã? É fácil o jejum, meu irmão? Hã? Ah, eu jejuei, mas não aguentei. Ah, eu jejuei, mas foi difícil. Meu irmão, é uma batalha espiritual. O jejum, meus irmãos, é uma guerra contra a tua carne, é uma guerra contra o pecado. Você acha que você vai sentir o quê? Você acha que você vai viver que momento? Já viu aquele momento que nada está bom? Já viu aquele momento, meus irmãos, quando você vai orar, você vai jejuar, e aí você senta, não está bom, você deita, não está bom, você vai para a cama e não está bom, você vai para o sofá, não está bom? Saiba que você está em meio a uma batalha espiritual. Você se conectou com Deus, meus irmãos. Você teve acesso, você entrou num portal diferente, num portal espiritual. É uma vida espiritual. Você começou ali a assumir uma guerra, uma batalha, meus irmãos. Amém? Saiba que no jejum, amém? Às vezes você fala assim: não, eu estou aqui jejuando, né? Os anjos estão à minha volta. Mas os demônios também estão ali, meus irmãos. Está doido para te tragar. Está doido para fazer você desistir. Está doido para fazer você parar. E o povo de Israel estava nessa luta. Ele estava com intensidade ali, né? Começou a jejuar, até estava colocando diante do Senhor: Senhor, nós jejuamos e não temos resposta. Nós jejuamos e o Senhor não responde o nosso jejum. Porque era de prática, meus irmãos. Era de prática. Deus, Ele honra a tua palavra. Quando você se coloca na presença de Deus, e você está ali conforme a vontade de Deus, Deus, Ele vai te dar vitória. Sempre foi assim. Deus nunca desamparou os seus. Amém? Deus não perde batalha, meus irmãos. Deus não desampara aqueles que servem Ele de todo o coração. E o povo, os israelitas, sabia: espera aí, quantos jejum diante do inimigo, e o Senhor nos deu vitória. Mas já faz um tempo, Senhor, que eu estou jejuando e nada recebo. Faz um tempo, Senhor, que eu estou jejuando, afligindo a minha alma, ali colocando, né, ali um jejum ali diante do Senhor, e nada acontece, Senhor. Aí Deus mandou a resposta, amém? Deus falou: eis que no dia em que jejuais, achais os vossos próprios contentamentos, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuai, e para ferides com punho o iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia afligia a sua alma? Que incline a tua cabeça como um junco, e estenda debaixo de saco de cinza? Chamarias tu isto o jejum e dia prazerável?
aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Amém? Quem está entendendo? Amém? Quer dizer, eu jejuo, mas não tenho misericórdia. Eu jejuo, mas não faço a boa obra. Eu jejuo, mas não mostro amor ao meu próximo. Quer dizer, o meu jejum é só para buscar o meu prazer. O meu jejum é só para favorecer a minha vida terrena. Era isso que estava acontecendo. Qual é a direção do seu jejum? Como está o seu jejum? Se é que você jejua, se é que você ainda pratica, se é que você ainda se consagra. Qual é a direção do seu jejum? Olha o que Deus está falando, meus irmãos. Quer dizer, um povo jejuava, tinha uma vida de consagração, mas nada acontecia no mundo espiritual. Não é que Deus não tinha para receber, porque nós aprendemos já no ensinamento passado, que existe grandes coisas a ser derramada através da consagração. Amém? Existe galardões, existe bênção preparada por Deus para enviar, meus irmãos, e muitas das vezes o Senhor está esperando você se consagrar. O Senhor está esperando você se consagrar da maneira que Ele aceita, que Ele recebe. Muitas das vezes, meus irmãos, tem uma bênção gigante te esperando, porque você vê hoje o povo correndo atrás de bênção. É errado? Não, porque o Deus que nós servimos nos abençoa. O Deus que nós servimos, meus irmãos, tem bênção preparada para nós. Amém? Mas e aí? De que maneira você quer alcançar esta bênção? Ignorando os mandamentos de Deus? Ignorando o seu próximo? De que adianta eu jejuar e o meu vizinho do meu lado está passando fome? Eu com condição de ajudar e não ajudo. Eu com condição de suprir e não supro. De que adianta eu ter uma vida de consagração, se quando eu estou andando na rua, a minha carteira está cheia e as pessoas estão passando necessidade na sarjeta? Seria esse o jejum que Deus aceita? Seria você merecedor de receber do céu através do seu jejum? Como você está andando na presença de Deus, meus irmãos? Amém? Vamos abrir a nossa visão espiritual. O que Deus tem para você está lá. Deus só está esperando você tomar posse. Deus só está esperando você, meus irmãos, entrar na batalha espiritual, começar a buscar a tua bênção. Deus está esperando você buscar a bênção que Ele tem na tua vida. Deus está esperando. Quantas pessoas Deus está ali, ó. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão tapados, mas os vossos pecados faz separação entre Deus. Sem arrependimento não tem bênção, meu irmão. Você não vai receber de Deus. O Espírito não vai te alcançar se você não tiver arrependimento. E sabe o que é arrependimento? Você reconhecer em primeiro lugar. Sem reconhecimento, você tem que reconhecer o seu pecado. Você tem que reconhecer, meu irmão. Primeiro ponto, reconhece o seu pecado.
Olha, a palavra hoje veio para o meu irmão, se ele estivesse aqui. Não, a palavra veio para você. Se a palavra tiver que chegar no seu irmão, e se Deus for na vontade de Deus chegar para o seu irmão que não veio, uma hora Deus vai usar o profeta, uma hora Deus vai usar o pregador e vai chegar para ele. Mas hoje está chegando para você, meu irmão. Hoje a palavra está chegando para você. Quantas das vezes o Senhor tinha uma bênção grande para derramar? Amém? E nós fomos reprovados pelo Senhor. Uma vez eu ouvi falar assim, quando você está passando uma tentação ali que está difícil, sabe aquela tentação ferrenha, sabe que na mesma proporção daquela luta que você está passando, existe uma bênção na mesma altura, do mesmo tamanho te esperando, mas muitas das vezes vem a tentação, vem a luta, e nós somos reprovados por Deus, nós não alcançamos a bênção. Olha, eu estou passando uma luta, está difícil para vencer essa tentação. Sabe quando a carne vai te agredir? Saiba que existe uma bênção na mesma proporção te esperando. Amém? A luta está grande, mas a bênção também é grande, meu irmão. Amém? E aí você só precisa enxergar o tamanho do teu Deus. Amém? Mas muitas das vezes, meus irmãos, amém? Nós estamos desapercebidos. As igrejas hoje não se consagram mais. As igrejas hoje sobem no altar sem consagração. A Bíblia fala, Deus habita em meio aos louvor. Mas se você tiver um ministério de louvor sem consagração, como que vai ter mover de Deus? A oração do justo tem efeito, mas quem que é o justo? Não é aquele que faz a vontade de Deus? Então vamos abrir os nossos olhos, meus irmãos. E quantas pessoas estão brincando ainda de servir a Deus? Quantas pessoas, meus irmãos, a Bíblia, você fala assim, olha, não existe um tempo de jejum, Deus não colocou um tempo estabelecido. Nós vamos ver, meus irmãos, que a Bíblia fala de tempo, amém? A Bíblia fala de tempo. Quando nós pegamos ali o povo de Israel, a Bíblia fala de 3 dias. A Bíblia já cita 7 dias de consagração. Então a Bíblia fala de tempo. Mas aí você fala assim, não, mas não tem um tempo ali determinado. Não tem um tempo determinado. Mas muitas das vezes a sua intenção é brincar com Deus. Aí você fala assim, não, eu vou tomar um café agora e vou abrir o jejum, e ali na hora do almoço eu entrego. Você está brincando com Deus, meu irmão. Você está zombando de Deus. Que jejum é esse? Que jejum é esse, meus irmãos? Como nós aprendemos, se não tiver fé, amém? E quando nós exercemos a fé? Quando nós chegamos no nosso limite. Quando é impossível para nós, amém? Não é assim? A fé não é assim, meus irmãos? Amém? Quer dizer, se eu tenho algo para fazer, e eu consigo com o meu braço, eu vou lá e faço, amém? Mas quando eu não consigo fazer, quando eu não consigo praticar, a quem que eu vou recorrer? A Deus, Peraí, eu não consigo, está além das minhas forças, então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou usar minha fé, e o Deus que eu sirvo vai mover, e o Deus que eu sirvo vai fazer acontecer. É assim ou não é? Sim ou não? Amém? Aí peraí, você está jejuando, amém? Aí está ali, não tomou café, não almoçou, aí já começa a vir uma tontura, fraqueza, amém? Você vê que você está chegando no seu limite, amém? Aí a hora que você vai colocar fé no teu jejum, você entrega o seu jejum. Como que você vai receber? Peraí, até ali você conseguiu. Até ali foi com a sua força, meu irmão. Mas na hora que Deus pediu a fé, na hora que Deus pediu um mover, uma entrega diferente, a confiança em Deus, eu vou passar mal, eu vou morrer. Meus irmãos, se você viu alguém morrer de jejum na Bíblia?
Mas que visão natural é essa? O jejum é para te dar vida, não é para te matar não. Amém? O jejum é para você viver eternamente, não para te matar. Eu nunca vi ninguém morrer de jejum. Eu já vi, a pessoa morre no pecado, o salário do pecado é a morte, amém? Está escrito na Bíblia que o salário do jejum é a morte? Não, jejum é para te fortalecer, meus irmãos. O jejum é para te aproximar de Deus. O jejum é para te dar vitória. O jejum é para você vencer a tentação, para você vencer o pecado, para você receber do céu, para você receber de Deus. Mas quando você usa a fé, quando você mistura a fé, meus irmãos, tenta quando você chegar no seu limite. Quem já teve essa experiência, amém, e chegou no seu limite, e ali, meus irmãos, muitas vezes não conseguia parar em pé, porque a carne vai pedir o alimento, a carne vai pedir a água, amém, mas a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem. Aí, quando você está chegando no seu limite, você lembra da palavra. Aí você vai orar. Aí mesmo ali tá difícil de ficar em pé, você senta, você deita, põe o rosto no pó e você começa a clamar. Você vai ver, daqui a pouquinho você está de pé. E meus irmãos, muitas das vezes deu a hora de você entregar o seu jejum, e você fala, não, eu quero mais, e você começa a sentir a presença de Deus, meu irmão. Mas cadê a fé no seu jejum? Mas eu não consigo, eu tenho que tomar remédio, eu vou morrer, e se eu desmaiar? Cadê a fé, meu irmão? Como é que você vai receber do Senhor? Você está no meio de uma batalha, você está buscando a tua bênção, você está buscando a tua vitória. Você pega um exército quando ele vai para a batalha, o que ele passa até conseguir a vitória? O que o soldado passa numa guerra para conseguir a vitória? Para conseguir muitas das vezes ali aquele soldado, para ele ser condecorado, para ele receber uma medalhinha desse tamanho, amém? Muitas vezes ele vai lá, fica exposto no meio da bala, muitas vezes perde o braço, perde a perna, amém? Fica sem comer, no meio do mato, fica sem comer, debilitado, para conseguir uma medalha desse tamanho, e para ser reconhecido pelos homens. É assim ou não? É assim ou não? Amém? Agora, para você conquistar a tua bênção diante de Deus, para você não ser reconhecido pelo homem, para você ser reconhecido por Deus, aí como que você tem entrado nessa batalha? Não, mas eu já estou passando mal. Meu irmão, começa a usar a fé. Talvez a sua fé está pequena agora, amém? Mas começa a buscar em Deus e colocar ela em prática, amém? Começa a se focar mais na palavra. Pastor, mas eu preciso mais de fé. Amém, congrega mais, medita mais, faz igual Davi, na palavra do Senhor eu medito de dia e de noite, e nela eu tenho prazer, amém? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Amém, meus irmãos? O que nós não podemos é brincar, zombar de Deus. Amém? Já que você vai se consagrar, se consagre. Usa a fé. Amém? Não brinca com Deus não, meu irmão. Amém? Não fica brincando aí, achando que está se consagrando. Amém? Que muitas vezes você pode estar igual o povo de Israel. Senhor, eu estou te buscando e o Senhor não me responde. Eu estou me consagrando e nada recebo, Senhor. Eu estou me consagrando, eu estou jejuando, a minha alma está afligida. Eu estou ali, Senhor, te buscando em oração, no meu quarto. Eu tirei aquele dia. Você já viu, meus irmãos? Tem muito crente que fala assim, mas eles guardam o sábado.
Olha que povo, né? Vamos se dizer assim, que povo, né, bobão. Eles parece que não lê a Bíblia, eles guardam o sábado. Aí muitas das vezes o crente critica os irmãos que guardam o sábado, que tiram o sábado para adorar, que tiram o sábado muitas das vezes para se dedicar mais no Senhor. Mas qual é o dia que você tira para o Senhor? Qual é os dias que você tem se reservado para buscar pela tua vida a intimidade com Deus? E quantas pessoas que criticam aquele que guarda o sábado? Ah, mas você está defendendo? Não, meus irmãos, se eles querem guardar o sábado, amém. Mas se você quiser guardar o domingo, amém. Todo dia é dia do Senhor, amém. Mas eles pelo menos estão guardando o sábado. Eles tiram o sábado para orar. Eles tiram o sábado para se reunir com a família, para ler a Bíblia, para ler a Escritura. Mas e nós que criticamos muitas das vezes, fala, não, eu não devo guardar sábado. Qual é o dia que você guarda para o Senhor? Qual é o dia que você fala, não, hoje eu vou tirar para Deus. Hoje eu vou tirar para me revestir. Hoje eu vou tirar para buscar minha bênção, para buscar minha vitória. Hoje eu vou tirar de oração. Hoje eu vou clamar ao Senhor. Hoje eu quero a presença de Deus. Que seja no domingo, que seja na segunda. Mas muitas das vezes, eles estão guardando o sábado, está vivendo a lei. Mas e você, meu irmão, que está na graça? Qual é o tempo que você tem tirado para buscar no Senhor? Para se consagrar como Deus pede na palavra. Arrependido, aquebrantado, meu irmão. Colocando a tua fé em ação. Para receber do Senhor. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Amém? Ah, pastor, mas eu devo fazer o quê? Será que se eu jejuar e deixar de beber água, né? Soca a água, eu vou jejuar, vou tirar só a água. Amém? Isso é jejum perante a Bíblia? Não. Amém? Ah, mas eu vou jejuar só de Coca-Cola, eu vou tirar a Coca-Cola. Ah, eu gosto de Coca-Cola, então eu vou tirar a Coca-Cola e vou entregar para o Senhor. Não estaria você zombando de Deus? Vamos para a Bíblia, meus irmãos, olha na Bíblia. Olha para a Bíblia, o povo lá, Deus deixou como exemplo, o povo de Israel, a antiga aliança, Deus deixou ali na graça, como que ele se consagrava. Amém? Como que ele se consagrava diante do Senhor. Amém? Quem está entendendo? Não, glória a Deus. Então, eu vou tirar a Coca-Cola. Eu vou tirar, não, eu só vou tirar o salgado. Eu vou tirar o x-tudo, né? Eu vou beber água, mas eu vou ficar sem comer. Meus irmãos, faça. Quando você for fazer, faça com temor. Ora a Deus, amém? Ora a Deus, esvazia o seu coração, vai no teu quarto, fecha a porta, convoca a presença do Espírito Santo em oração e fala, Senhor, esse jejum aqui, de eu tirar a Coca-Cola, o Senhor aceita? E fica atento, amém? Você vai ver que Deus vai falar para você se Ele aceita, se você tirar só a Coca-Cola, amém? Ah, pastor, mas eu tomo um remédio, né? E aí eu tenho que tomar o remédio ali, pastor, em 8 horas, amém? Aí é aquilo que nós falamos, amém, meu irmão? Se você não tem fé, amém. Mas se você tem fé, amém? Que o Deus que você serve, se você ficar um dia sem tomar o remédio para se consagrar, você acha que você vai morrer? Você, Senhor, eu tenho que tomar esse remédio, amém? Mas aí, Senhor, eu quero me consagrar e eu não quero que nada entre na minha boca. Deus que é o dono da vida, e aí? Aí depende da tua fé, né, irmão? Tem gente que não tem fé. Tem gente que jejua sem fé, amém? Tem gente que não tem fé para jejuar, amém?
Aí não vai eu aqui como pastor, né, para agradar, passar a mão na sua cabeça, fala, não, pode ir lá, pega um copo d'água, não tem nada a ver, toma um remedinho. Meus irmãos, se você está tirando um tempo, amém? Você tem ali uma enfermidade, o médico te medicou, e você está aprendendo na Bíblia, e tem que ter fé. Se não tiver fé, não tem efeito. E ali, meus irmãos, é em 8 horas, amém? Aí você, um dia que você não tomou o remédio, e aí? Para se consagrar a Deus, para buscar intimidade com Deus, e aí? Amém? Então muitas das vezes você ouve, meus irmãos, ou muitas das vezes a ovelha, ela não entendeu o que é o jejum, amém? Então você precisa ensinar para ela, amém? Mas aí, é ela com Deus. O jejum, meus irmãos, é particular, é teu com Deus, é uma intimidade oculta tua com Deus, amém? Deus fala, olha, não se mostrar contristado, quer dizer, é algo íntimo seu com Deus, amém? Aí vai na altura da tua fé, amém? Mas lembra que se não tiver fé, não tem como agradar a Deus, amém? Então eu acho que já deu para esclarecer mais ou menos aí, né, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, nós precisamos ser um povo que não brinca com as coisas de Deus. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério, amém? Não brincar com Deus. Nós nos colocar na presença de Deus com seriedade, com sinceridade, amém? Senhor, eu não consigo, busca no Senhor, amém? Talvez hoje você está ali se consagrando com sinceridade, e o próprio Deus vai te derramar na tua vida, o próprio Deus vai fazer acontecer, e você vai ver, meus irmãos, que aquela luta que você está passando, você vai vencer, amém? Muitas das vezes o diabo está aí pisando na tua cabeça, o diabo está pisando na tua família, amém? E muitas das vezes, meus irmãos, a igreja está ali, a igreja vai orar pela minha família, tudo bem, mas você está lá, inserida dentro da tua família, você conhece a guerra, você conhece ali o que está acontecendo, e você é a serva de Deus. Você está lá diante da batalha, você está lá diante da dificuldade, é o teu pai, é o teu irmão, é o teu marido, é o teu filho. Eu vou pôr o nome na oração para a igreja, amém, a igreja vai orar, Deus move através da oração da igreja, mas você está lá e você não faz nada, você está lá e você não se consagra, você não tira um dia para batalhar a favor da sua família, a favor do seu casamento, e aí você quer ter vitória? E quantas pessoas que há quanto tempo está vivendo isso aí, o diabo está pisando nela, o diabo está pisando nele, o diabo está bagunçando a vida dele, nada acontece, é tempo de nós conquistar a vitória diante do Senhor, amém? Sem temor, sem fé, sem arrependimento, meus irmãos, nada feito, amém, meus irmãos? Quem aprendeu, dá um glória a Deus. Domingo que vem tem mais, amém? Amém? Você que está na obra, você que um dia já sentiu da parte de Deus, tem uma chamada, nós vamos aprender na palavra, amém? Que não tem revelação de Deus, não tem direção de Deus sem a consagração, amém? Domingo que vem, mais ensinamento sobre o jejum em nome de Jesus.